A paz do Senhor Jesus Cristo, aqui que vos fala é o irmão Fabiano, do canal Voz Crema no Deserto. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus, sejam abençoados pelo poder que há no sangue e no nome de Jesus, amém? Por intermédio do Espírito Santo, hoje a palavra de reflexão é de 1 Coríntios 14, onde vamos perceber como o culto a Deus acontece, de que forma o culto a Deus é prestado. Que culto Deus recebe? Ele nos ensina como adorar Ele diante da sua nova aliança. E Paulo começa a narrar aqui em 1 Coríntios 14, no seu versículo 26, ele vai dizer assim: Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais? Cada um de vós tem salmo? Tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação? Faça-se tudo para edificação. Louvado seja Deus. Pegamos esse livro de 1 Coríntios 14, vejamos que Paulo está tratando com a igreja sobre as manifestações da língua, pois muitos estavam falando em línguas. Falar em língua é falar em espírito a Deus. A pessoa ora bem a Deus em língua. Porém, se não tiver interpretação, não há edificação para a igreja. Quem diria amém se eu e você falasse em línguas estranhas e aquelas pessoas não compreendessem? Como diriam amém? Como concordariam? E toda manifestação de poder de Deus dado à igreja é para a edificação do corpo. Somos um corpo, muitos membros que se formam um corpo. Todo corpo precisa ser vitaminado, fortalecido, precisa ser limpo, precisa ser cuidado, vestido. Assim como o nosso corpo humano, precisamos nos alimentar, lavar, cuidar dele, vestir, alimentar ele para que ele sobreviva. E longe de também doenças, a gente precisa fortalecer o sistema imunológico e todos os critérios. Não é diferente a igreja. Em 1 Coríntios 12, onde Paulo fala sobre os dons que o Espírito Santo distribui sobre a igreja, é justamente para fortalecer a igreja, para doutriná-la, para trazer entendimento, para trazer poder, para trazer purificação, santificação, ordem, ordenança no culto a Deus, para que possamos ser conservados este corpo, que todos nós, para sim a habitação do Espírito Santo e também salvação desses membros. Então entendemos que é muito importante entender a ordem de culto a Deus, porque o culto não é o homem. O culto não é para o homem. O culto é para Deus e é Ele que ordena, é Ele que ensina como este culto acontece. Então Paulo viu que o povo estava desorganizado, muitos falando em línguas, mas não tinha interpretação. E ele começa agora a repreender a igreja. Não para que parasse de falar em línguas estranhas, não é isso. Mas já que não tem um intérprete, que aquele irmão fale entre ele mesmo e Deus. Porque ele deu exemplo de uma flauta, uma chitara, vamos botar um tambor, a pessoa sabe. Cada instrumento desse de música tem o seu som distinto e conseguimos discernir. Quando ouvimos uma guitarra, nós sabemos que é uma guitarra, um baixo, uma bateria. Assim também, quando nós falamos, tem que ter a dicção, tem que ter o entendimento, porque senão seríamos bárbaros. A gente falar um monte de língua é como você ver uma pessoa em inglês e não saber, ninguém interpretar o inglês, a gente vai ficar sem entender. Como vamos concordar? Como vamos dizer o amém? Como vamos ser edificados? Então não é aquele desprezo o dom de línguas, porque isso foi dado lá no dia do Pentecostes. Muitos falavam em línguas diferentes, mas línguas de nações legíveis, mas as pessoas ficavam confundindo. Como é que eles são galileus e falam língua, falam em árabe, falam lá em inglês, falam lá em alemão? Então eles ficaram tudo atônicos. Eles ficaram atônicos porque Deus, assim como Deus separou as línguas lá
na Torre de Babel, naquela construção, Deus unificou as línguas através do seu Espírito, deu a interpretação. Então ele manda que nós busque o dom de profetizar, que esse é um dom que edifica a igreja. E ele diz que há uma ordem no culto. Uns vão falar em salmos, outros vão falar em revelação, vai falar em profecia. Mas não há uma determinação de que podemos fazer tudo o que queremos neste culto a Deus. Temos que ter uma ordem de decência, porque é diante do todo soberano, né, do todo poderoso, do Deus maravilhoso. E ele que organizou o culto. É ele que estabilizou o culto. Então esse culto tem que ter entendimento. Ele fala cantar e louvor, mas com entendimento. Não adianta te cantar só em espírito, falar em línguas e ninguém entender. Paulo falou que as línguas são sinais para os indoutos, os infiéis. Mas para os fiéis, não. Os sinais são as profecias elegíveis. E a profecia alcança tanto a fiéis como as infiéis. As profecias não é para os infiéis, é quem é fiel. Porém, também alcança, porque revela os segredos do coração. Ele fala que a palavra do entendimento lançado, como ele foi muitas vezes falar com o povo, ele falou por intermédio de revelação, da ciência, da profecia e da doutrina. Ele fala que é melhor a gente falar 5 palavras legíveis, que as pessoas possam entender e ser edificadas, do que 10.000 palavras em línguas estranhas. E podemos observar que isso não mudou nos dias de hoje, nos cultos a Deus hoje. Quando está tendo o culto a Deus, muitas das vezes, multidão de pessoas, várias pessoas, falam línguas ao mesmo tempo, línguas ilegíveis que ninguém está falando, interpretando, e fica uma coisa meio que bagunçada, fora da ordem, da decência que Deus falou. Faça tudo com ordem e decência. Até mesmo o dom de profetizar, os profetas, quando um estiver profetizando no meio da casa e o outro for revelado algo, ele levanta ali a mão e aquele que estava falando primeiro a profecia se cala e o outro fala lá, e assim um após o outro. Há uma ordenança para que todos entendam. A profecia não é para edificação própria. O poder de Deus não é para edificação própria de ninguém. Nem daquele que doutrina, nem daquele que profetiza, nem daquele que revela, e muito menos daqueles que falam em línguas e não tem interpretação. Tem que ter interpretação de língua. A Bíblia diz que o espírito do profeta está sujeito a ele, ou seja, tem controle sim, podemos sim controlar. E podemos ver que o culto a Deus hoje, ele está muito fora do padrão que Deus estabilizou, fora da ordem, da decência. A gente precisa, porque é a nossa consciência que precisa ser conscientizada da verdade, entender os fatos, entender as narrativas, o que Deus está falando, revelando, profetizando no meio do povo. E se todo mundo fala em língua estranha, ninguém vai entender nada. Sai do culto, foi uma maravilha, porque suou, pulou, mas não entendeu nada. Não entendeu, não teve nada. Então tem que ter ordem e decência no culto. A gente vê que por vários e vários momentos de nossas vidas dentro da casa de Deus, a gente tem percebido que não é só a questão das línguas estranhas que as pessoas estão banalizando, como eu e você. Muitas das vezes já nos pegamos nos falando em línguas, todo mundo falando em línguas, e aí fica aquele só língua, ninguém entende nada. E Deus está nos chamando para um concerto. Aquele que recebeu de Deus a língua estranha busca a interpretação, tem que ter um intérprete. Se ela não conseguir interpretar, fale com Deus. Ou haja um intérprete na igreja, alguém que Deus deu o dom de interpretação, porque também existe esse dom, está lá em 1 Coríntios 12. É tudo com ordem, decência diante de Deus. Não é de qualquer jeito o culto, da forma que eu quero fazer. Os poderes de Deus, os dons de Deus não é para edificação pessoal, é coletiva, é do corpo. É para a igreja estar vitaminada, doutrinada. A doutrina é para doutrinar, mas não é a doutrina do homem, é a de Deus, que está tudo aqui.
como se deve comportar o varão, a varoa, como se deve se conduzir na presença de Deus. Está tudo aqui na Bíblia. Tem aí o livro de Tito que doutrina, o livro de Pedro que doutrina, as cartas de Paulo, os livros de Coríntios, todos. É doutrina. Jesus Cristo no Evangelho de Mateus, Marcos, João. Você vê Jesus Cristo reunido, você percebe como é o culto. Ele se reunia com o povo e a palavra que ele lançava era de entendimento. E as parábolas para que despertasse sim naqueles que era fiel o entendimento. Porque ele disse, a vocês são dados entender os mistérios do reino de Deus, mas a eles não, porque eram os incrédulos, eram os infiéis, eles iam ficar só com os sinais. Eles iam ver os sinais dos poderes de Deus, mas não ia ter o entendimento correto. Então, você vê, Jesus Cristo não fala em línguas estranhas. Ele fala em línguas legíveis diante da sua nação, para que eles interpretassem, mas ele fala de coisas espirituais. Ele fala de uma comparação física trazendo para o espiritual, para que as pessoas compreendessem, aqueles que crescem, aqueles que não criam não conseguiam entender. Mas ele falava legível. Ele fala da lei da semeadura, ele explica, mas aquilo é uma palavra espiritual. Ele fala também das cinco virgens, ele fala de tudo, do talentos, ele fala da palavra da videira, ele fala de todos os sentidos, mas tudo legível. As pessoas entendiam o que estavam ouvindo. Poderia não entender espiritualmente por causa da incredulidade, mas aqueles que criam, que se tornavam ali amigos, ele dava a entender todo o significado daquelas palavras. Então, o culto a Deus tem que ser no espírito, mas também tem que ter entendimento. Ele busca os verdadeiros adoradores, que buscam ele em espírito e verdade, mas no entendimento, porque a consciência, Deus não leva em conta o tempo da ignorância, é a consciência que vale diante de Deus. Nós temos que ter ciência, nós temos que entender o que está sendo falado. Então, quando nos reunimos, tem salmo odeia ao Senhor. Tem profecia, entregue um após o outro, não é tudo de vez, 3, 4 falando ao mesmo tempo. Quem vai entender? A igreja tem que entender, é o corpo. Tudo que está acontecendo ali é para edificação do corpo. A igreja tem que entender o que está sendo falado. Se alguém está profetizando, todos têm que ouvir. E julgue. A Bíblia diz, aquele que está profetizando, a igreja tem que julgar o que está sendo profetizado. Se tem revelação, a igreja tem que ouvir. Se tem doutrina, a igreja tem que ouvir. Se tem ação de graças, a igreja tem que ouvir. O que aquela pessoa está agradecendo a Deus, está falando. Tudo ali faz parte para o corpo. É como nós bebe água. Todo o corpo se alimenta da água. O alimento, todo o corpo, olho, boca, tudo tira a sua parte, suas propriedades, suas vitaminas. Todos são alimentados. Assim a palavra que é digerida no meio do povo, a profecia, a revelação. E os dons de língua têm que ter interpretação para que o povo entenda e possa também ser edificado. Então, nos cultos de hoje está uma desordem, um desequilíbrio. E as pessoas acham isso tudo normal, comum, edificando a si própria e em algum momento não está contribuindo com o corpo. O propósito de Deus é unificação. É tudo um só corpo. Vários membros, mas se tornam um só corpo. Então ninguém ali está se promovendo. Hoje os dons espirituais, por falta de ordem de essência, está virando promovedor. Está se promovendo, as pessoas estão se promovendo através dos dons espirituais, buscando os destaques e outras questões. Não é para isso. Não é para promover nem A nem B nem C. É para edificação do corpo, manutenção deste corpo espiritual que é a igreja. Quem não lembra o culto a Deus na velha aliança como funcionava? A festa do tabernáculo, lembrando das maravilhas de Deus, a Páscoa, lembrando da saída do Egito, a libertação, tudo com ordem, tinha data, tinha época, tinha forma de cultuar, até a maneira de pegar o animal, sacrificar, eram os levitas, era o sacerdote, aspergir o sangue no altar, tinha todo um ritual e tudo era respeitado, e quando este povo não fazia assim, Deus não recebia. Quando o povo de Israel se afastou no tempo do livro de Reis, vai explicar isso, um homem especial, Ezequias, estabelece culto a Deus, porque o culto tinha se perdido. Os reis passados, os seus
anteriores tinham distorcido o culto a Deus. Um implantou imagens dentro do culto, outros tirou utensílios que era de serviço a Deus, colocaram também ali outros tipos de adoração no meio, trazendo as adorações do povo gentios para dentro do templo. Então Ezequias, quando Deus levanta Ezequias, ele restabelece culto a Deus. O que ele faz? Chama os levitas, os sacerdotes, e manda tirar toda a imundícia. Se santifique vocês e tire toda a imundícia do templo de Deus. Porque hoje muitos pensam que Deus está no meio do culto e muitas vezes Deus não está. Ah, mas está tendo profecia, está tendo revelação, tudo bem. A dispensação do Espírito e muitas das vezes também o espírito de engano. Por que tem que ter o discernimento de espírito no corpo? Porque o espírito de engano entra e profetiza. Ele profetiza, mas não da parte de Deus, mas do engano. Ele revela, mas também do engano. Falsos prodígios. Imitando o Espírito Santo para dar a igreja a crer que é o Espírito Santo e não é muitas das vezes. Porque Deus não entra na bagunça. Você vê que Jesus, em Mateus 21, ele entra dentro da casa de oração e vê o povo vendendo. E vê o povo ali fazendo da casa de oração meios de ganhar dinheiro. E ele disse que a casa do meu pai não é casa de covil de ladrão. Vocês têm feito de covil de ladrão. Ele derruba a mesa ali, expulsa aqueles que estavam fazendo aquelas atividades e restabelece culto. E quando ele restabelece culto, acaba com a bagunça, o milagre acontece dentro do templo. O milagre acontece. O homem é curado. A mulher é curada. E você vê as curas acontecendo. Então Deus não está em conivência com bagunça, com desordem, a pessoa fazer o que quer, demonstração de poder, de dons, não. É uma ordenança. Existe uma ordenança de culto. E você vê que Jesus estabelece isso dentro da casa de oração. Você vê que ele chega e coloca ordem na casa. Jogou para fora o que estava de errado dentro daquela casa. E Deus opera. Aí Ezequias entende isso lá no Velho Testamento e manda os levitas jogar para fora. Ele não entrou e jogou para fora. Ele não entrou e purificou porque existia uma ordenança. Eram os levitas e os sacerdotes que tinham essa responsabilidade. Ele chamou os que tinham a responsabilidade de fazer, porque ele era rei, ele era o representante de Deus para guiar aquele povo. Ele era como ali uma liderança maior. Então ele chama aqueles que tinham a responsabilidade de purificar o templo e manda purificar, jogar tudo para fora aí. Imagem, escultura, tudo que está aí dentro aí que é imundícia, que não faz parte do culto. Jogou para fora e trouxe também os utensílios que os reis Acais tinham jogado fora do templo. Até isso o rei fez. Então foi restituído. Então Deus, na mesma forma, nos dias de hoje, ele tem um culto e ele explica. Tem salmo, só madei, tem profecia, tem revelação, tem línguas, mas também tem um intérprete. Então tem uma ordem, uma decência. E se você acompanhar esta palavra mais adiante, é duro, irmão. Ele vai falar que as mulheres estejam caladas dentro do culto a Deus. Ó, que duro. Hoje em dia, se você olhar, a maioria, 80% das igrejas, as mulheres falam, profetizam, falam, e isso é normal. Por quê? Em algum momento de culto, as mulheres vão profetizar. As mulheres vão falar. Mas você vê as ordenanças de culto. Você vê, Jesus está falando no culto. Maria, ela fala, mas é no momento de festa. Quando estava lá nas bordas, né? Na palavra de João 2, aonde teve o milagre da água para o vinho. E ele fala o que eu tenho contigo, mulher. Então, você vê que ela fala sobre uma questão de que faltou o vinho. E saber que só ele poderia fazer o milagre. As mulheres falam também, as filhas dos profetas profetizam. Existem momentos, sim. Mas em um culto, em uma organização, se você for em um médico, o corpo está doente, você vai passar ali para preencher o formulário e você vai ser direcionado ao médico que entende de causa. É ele que vai falar a você o que é preciso fazer. Ali no meio tem a enfermeira, tem a técnica de enfermagem. E ele vai passar o procedimento que tem que ser feito. No corpo tem pessoas que carregam dons de maravilhas, de cura.
carrega dons sim, né, de profetizar, de revelar, e vai ser usado. Mas existe uma disciplina, existe uma ordem, uma decência. Então Ezequias estabeleceu o culto a Deus, tirou tudo, depois sacrificou ali os holocaustos, sacrifício diante de Deus para a purificação, tanto do templo como deles também, pelos pecados. E hoje temos um altar que Jesus é o Senhor, Ele está como supremo sacerdote, então levamos a Ele as nossas causas, e o culto é diante dele, Ele é o cabeça, o Espírito Santo é o regente, é o Espírito Santo que ordena o culto. No meio do culto, se a gente respeitar Jesus, se a gente respeitar o Espírito Santo, eles vão se manifestar. Jesus vai direcionar e o Espírito Santo vai operar através dos dons que tem no corpo. Se é cura, se é profecia, se é revelação. Se tem línguas também, ele vai dar o intérprete. Mas para isso temos que buscar a interpretação, precisamos da nossa parte. Quando a gente vai em um banco, tem ordenança na fila. Quando você vai em algum lugar, ele pede para ter silêncio na sala de aula. Assim também na casa de Deus, ele fala, não apresse teu pé. Não apresse também pronunciar palavras alguma na tua presença. Tem uma forma de culto. Então a gente tem que respeitar, entender essa forma de culto para que chegue a ele. Então você vai fazer um culto no lar, tem que entender de que forma acontece. Para não virar uma bagunça, vai fazer um culto numa casa de oração que está lá com o nome registrado, tem que ter ordem também. Tem que seguir os requisitos. Estamos nos perdendo, até as condutas dentro do culto. Até os que convivem nessa conduta. Às vezes tem um problema um com o irmão e fica aquela coisa, um falando do outro. Não, tem todo um segmento. Vai até o irmão, apresente a falta que ele teve contra ti para que ele peça o perdão. Se não, leve também outros irmãos. Se ele não ouvir os testemunhos, leve à igreja. Não é o pastor, é a igreja. E a igreja dará a ele como ímpio. O que for ligado na terra será ligado no céu. Tem toda uma conduta. Não julgueis. O culto a Deus não é só nós representar o louvor, a adoração, a ação de graça e deixar que o Espírito Santo se manifeste, irmãos. Não é nós que tem que manifestar o poder, querer pegar o dom para usar. É Ele, o Espírito Santo, que vai pegar o dom e manifestar no meio ali daquele ajuntamento que é o corpo, a igreja. Ele vai manifestar. O que temos que respeitar o Senhor quando entrar. Respeitar a vontade do Pai, a vontade do Filho e do Espírito Santo. Realizar o que for necessário para esse corpo sarar. Às vezes tem membros ali que estão precisando de uma cura. Às vezes tem membros ali que estão ali desanimado. Deus vai levantar ali uma profecia, vai levantar uma revelação. Às vezes tem membros ali desordenado, indisciplinado. Deus vai levantar a doutrina, alguém para pregar a doutrina, para pregar a ciência da palavra. Então temos que respeitar. Quando entrarmos no culto a Deus, onde for, no lar ou numa casa constituída como casa de oração, a igreja é nós. Onde nós estiver reunido, a igreja é nós, não é a casa de oração, o nome da placa da igreja. A igreja é nós, que temos Cristo como Senhor, fomos lavados pelo sangue dele. Então, quando nos reunimos, temos que reunir com reverência, com temor, com ordem e decência. Hoje botamos tanta coisa dentro do templo. Botamos aí banda, grupo de senhor, de senhora, grupo de jovem. É tanta coisa que, se a gente for olhar, está fora do culto. Culto a Deus não é isso. Ezequias teve que tirar um monte de coisa que botaram dentro do templo e tiraram também o que não devia tirar do templo. Tem pessoas tirando a doutrina, substituindo por palavra de autoajuda, que é chamado coach hoje, o coach, sei lá o que é, né? A pessoa que orienta como ser bem sucedido financeiramente e tal, no sentimento, na área sentimental e várias questões. Tudo bem, não é ruim, mas não é o culto a Deus. Pessoas que querem sim se demonstrar dentro do culto. Tem ali, fala muitas línguas. Paulo falou, eu falo várias línguas, se fosse questão disso, mas eu não faço questão de falar 10.000 palavras em línguas estranhas, 5 em língua legível. Então não é autopromoção o culto a Deus. Não é também mudar, querer inventar no culto a Deus. Já está estabilizado o culto a Deus. Dá o seu culto racional com seu corpo, com sua mente. Precisamos disciplinar o nosso corpo para cultuar a Deus. Precisamos disciplinar o nosso espírito. Precisamos disciplinar a nossa alma no culto a Deus. Culto não é de qualquer jeito. Todo mundo falando em língua estranha, ninguém entende nada, tem que ter o intérprete. Se vai ter profecia, todos têm que ouvir. Não é 3, 4, 5 profetizando de vez. Não existe isso.
Todos têm que ouvir a profecia, todos têm que ouvir a revelação, todos para que julgue a profecia. A profecia precisa ser julgada. A Bíblia diz: julgue não o profeta, mas a profecia, o que sai da boca dos profetas. A revelação precisa ser ouvida para ter o entendimento. A língua estranha só edifica a si mesmo. Se não tiver um intérprete, que cale-te e fale com Deus, em espírito, você e ele. Mas se você tem interpretação, ou algum irmão ou irmã na igreja, aí sim, a língua estranha, ela vai edificar, porque vai ter alguém que vai falar o que está acontecendo. Olha, Deus está falando assim, assado, assado, assado. Pronto. Então as pessoas vão ouvir. O culto a Deus é com entendimento. Não é um culto irracional, ou inventar coisas, trazer coisas que não tem nada a ver com culto a Deus para dentro do culto. Muitas das vezes a gente quer passar na frente de Deus, queremos usar o poder que Deus nos deu da forma que nós queremos, não é assim. Ele deu o poder e é o Espírito Santo que manifesta esses poderes. Não é para promover ninguém, é para edificação do corpo, para o corpo estar bem alimentado, bem nutrido, tanto na doutrina, na revelação, porque a revelação vai trazer, muitas das vezes, o que está em oculto, vai trazer ali entendimento de muitas coisas que a gente não está compreendendo. A profecia vai trazer esperança, porque Deus vai profetizar algo poderoso através da sua palavra para a igreja, animar a igreja, renovar a esperança. E também a ciência. O que é a ciência? O entendimento. Tudo isso é o Espírito Santo que dá. E não é todos que contêm. Hoje você vê muitas pessoas pregarem na igreja, mas nem todo tem a palavra do Espírito Santo para pregar. Virou mais uma tradição. Fulano vai pregar hoje, amanhã vai ser fulano. Aí fica aquela coisa, mas muitas das vezes não é o chamado daquela pessoa. Às vezes aquela pessoa carrega o dom da cura, o dom da maravilha. Ela carrega o dom da interpretação de língua, discernimento de espírito, mas não carrega o dom da ciência da palavra e nem da ciência da sabedoria da palavra, que se divide em duas vertentes. A palavra se divide na ciência e na sabedoria. E Deus dá a alguns. Os profetas também, o dom de profecia, vai ter 2, 3, 4 profetas. Não é todo mundo profetizar. E um após o outro, para que todos a igreja ouça. A revelação também a igreja precisa ouvir. Então, se todo mundo está falando língua ao mesmo tempo, ninguém entendeu nada. Não houve edificação. Isso não é culto a Deus. Não temos que inventar. Então, culto a Deus não é nós ter uma boa banda, não é um bom grupo. Não, culto a Deus é nós respeitar os princípios, é nós respeitar as ordenanças e a vontade do Senhor Jesus e a vontade do Espírito Santo de usar o membro que ele quer usar. Você vai jogar uma bola, aí o jogo lá é com os pés, você vai ter que respeitar, você não pode usar a mão, você vai usar os pés. Você vai nadar, você vai usar o pé e a mão, respiração. Então tudo tem que ter uma ordem, irmão. Até para exercitar a musculação precisa ter uma ordem. Um dia os membros inferior, outro dia os membros superior. E assim vai. Tudo tem ordem nessa vida. Se você vai comer, você não vai comer desordenado toda hora. Você tem uma ordem. Você tem um horário matutino, vespertino e noturno. Então você vai se dividir nos horários para comer. Para tomar banho não é toda hora, tem os momentos, escovar dente. Tudo tem uma ordem na vida. Tudo, se você analisar, a ordem faz parte. Deus também não abre mão dessa ordem no culto dele. Então, temos que fazer como Ezequias, restituir culto a Deus. Estamos precisando restituir culto a Deus. Porque muitos cultos que estão se fazendo, Deus não tem aprovado. E muitas das vezes, nem no meio, ele se encontra.